Finalmente, nessa videoaula, eu vou falar sobre questionários. Questionários são super importantes porque você pode criar provas para os seus alunos na forma de questionários. E os questionários podem utilizar as questões do banco de questões e são vários e vários tipos de questões que você pode cadastrar em um banco de questões. Na aula passada nós vimos apenas questões de múltipla escolha, mas há questões numéricas, enfim, questões discursivas que vocês podem cadastrar através do banco de questões. Então vamos lá. Vou fazer o login aqui como professor. Fazendo login. Lembrando da importância de vocês colaborarem com os professores da mesma disciplina para criar bancos de questões cada vez maiores, né? Então venho aqui, por exemplo, ativar a edição, ativei a edição. Nesse íconezinho aqui, só para lembrar para vocês onde você encontra o banco de questões, íconezinho em forma de engrenagem, canto direito superior. Aí desce um pouquinho aqui, tem outro íconezinho na forma de engrenagem, clico, né? Questões. Então você sabe que nós temos o banco de questões e dentro desse banco de questões nós temos categorias e as questões são criadas dentro das categorias. Se eu quisesse, eu poderia criar subcategorias. Por exemplo, eu posso pegar essa categoria aqui, sais, íons e nomenclatura, que tem 48 questões, e criar uma subcategoria. Então vou chamar simplesmente de subcategoria. Só para ilustrar aqui, né, eu poderia, por exemplo, cadastrar uma questão nessa subcategoria. Então, cadê aqui a subcategoria? Vou criar uma questão na subcategoria. Criar uma questão. Vou simplesmente uma questão bem simples aqui. Por exemplo, uma questão numérica. Adicionar. Questão bem besta, né? Então, vou chamar de QN1, uma questão numérica. Em que ano estamos? Só isso. E a resposta correta é 2020, não é isso? Resposta, nota 100%. É só essa resposta que está correta, né? Então, salvar. E aí temos uma questão nessa subcategoria. Só para ilustrar que a possibilidade de criar subcategorias, né? Você pode ir lá pré-visualizar a questão. E aí, em que ano estamos? 1999. Enviar, claro que vai estar errado, né? Então você vê, incorreto. Pronto, né? Mas vamos ao que interessa. Vou aqui em geral e nós precisamos criar uma prova. Então nós precisamos usar questões do banco de questões, e são vários e vários tipos de questões que podem ser incluídas no banco de questão. E nós temos que, de preferência, ter uma boa variabilidade entre as questões. Você não vai querer que os alunos resolvam todas as mesmas questões. Então, imagine assim, você tem um par de alunos, pode ser, por exemplo, um casal, ou pode ser irmãos gêmeos que cursam a mesma matéria, e imagine que eles recebem a mesma prova. Obviamente que eles vão dividir o trabalho, então isso não é justo com os demais alunos. Então, por isso que eu enfatizo a necessidade de colaboração entre professores da mesma área para criar bancos de questões com muitas e muitas questões. Então, vamos criar aqui uma provinha, né, na forma de questionário. Então, apertei aqui em adicionar uma atividade ao recurso, questionário, dou um duplo clique e vou chamar de primeira prova, né? Então, primeira prova. E eu posso colocar aqui, por exemplo, resolver a primeira prova no dia 7 de setembro, das 10 às 14 horas. E aí eu exibo aqui a descrição para aparecer essa mensagem aqui para o aluno saber o horário da prova. Há muita coisa a ser configurada em um questionário e hoje não iremos configurar nada, basicamente. Uma aula seguinte nós faremos isso. Mas só vou citar aqui uma configuração, por exemplo, a duração. Então você pode abrir o questionário, coloca a data de início aqui, 7 de setembro às 10 horas, encerrar o questionário 7 de setembro às 14 horas. Tempo limite, você pode configurar aqui,
quando o tempo expirar, as alternativas abertas são enviadas automaticamente. Eu acho que isso é interessante. Também tem essa alternativa aqui, ó. Tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire ou elas não serão contabilizadas. Então você pode trabalhar as configurações aqui. Eu recomendo que vocês testem, mexam aqui nas configurações. Você tem nota, e a nota vai aparecer lá no caderno de notas. Bom, configurações para a próxima aula, agora vamos só criar o questionário. Então, salvar e voltar ao curso. Estou salvando e voltando ao curso. Então, estamos aqui no curso. Agora eu vou clicar em cima aqui do questionário. Tá vendo aqui o mouse? Primeira prova. Tá vendo que saiu a mensagem? Vou clicar em cima do questionário que eu preciso incluir questões. E repare que tá aqui, ó. Editar questionário. Ainda não foi inserida nenhuma questão ou pergunta. Então eu vou editar questionário. E eu vou colocar questões do banco de questões. Eu venho aqui em adicionar, tá vendo? Adicionar, aqui à direita. Adicionar uma questão aleatória, lá do nosso banco de questões. Então aqui nós temos essa categoria sais íons e nomenclatura e tem até uma subcategoria. Você poderia ter N subcategorias, tipo você tem lá química dos compostos de carbono, aí você poderia ter as subcategorias do tipo álcoois, alcanos e assim por diante. Cliquei aqui. Vou clicar aqui em incluir também subcategorias, se eu quiser. Então, está buscando lá as questões, inclusive, das subcategorias. Quantas questões eu quero nessa prova? 5 questões. Adicionar questões aleatórias. Sim, então vai pegar questões aleatórias. E misturar questões. Sim. Deixa eu ver aqui se eu preciso clicar em mais alguma coisa aqui. Repaginar. Selecione múltiplas questões. Eu acho que isso eu não preciso clicar. Então eu não vou clicar no repaginar agora e vamos ver o que vai dar. Vou pôr aqui em gravar, né? Esse questionário vai valer nota 10, né? E agora eu venho aqui para geral. Eu vou abrir em outras abas o site e vou logar como aluno. Mas aqui eu estou aqui logado como professor, né? Eu vou aqui clicar no questionário, né? Como se eu fosse resolver esse questionário. Então, pré-visualizar o questionário agora. Vamos lá. Então, aqui apareceu a primeira questão. Qual é o NOx do manganês, no sulfato de manganês? Vou pegar uma página aqui e vou abrir agora. Então, aula. Quem será o aluno agora? Vou fazer o logout aqui como professor nessa página. E, aliás, deixa eu fechar aqui. Eu acho que uma página é o suficiente. Vou entrar aqui como aluno. Quem será o aluno hoje? Hoje vai ser o MacGyver, mas você pode testar os vários alunos. Então, MacGyver, né? Entrando aqui como MacGyver. Então, logando como aluno. Vou colocar as páginas, tentar colocar lado a lado aqui. Então, aqui está a página do MacGyver à direita e a página logada como professor à esquerda. Deixa eu modificar aqui para você visualizar as duas ao mesmo tempo. Então, tá aqui. Só falta alguma coisa? Não, acho que tá tudo certo, né? Deixa eu dar uma pausa no vídeo para organizar isso. Agora eu aqui na conta do MacGyver à direita, que é um aluno, vou clicar em primeira prova e vamos ver a questão que aparece. Você vê que a questão é completamente diferente. São 5 questões, né? Vamos lá, próxima página aqui como professor. Sua sessão provavelmente expirou. Sim, é complicado você fazer o login. Deixa eu fazer o seguinte aqui, o login com 2 nomes ao mesmo tempo é bem complicado. Deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui Ernest, acessar, pronto. Então vamos lá, Ernest. Então tá aqui, ó. Primeira questão. Primeira questão aqui, NOx do manganês no sulfato. E aqui, do MacGyver, a primeira questão é outra. Vamos ver aqui. Olha, aqui a segunda questão para o professor, aqui à esquerda. Vamos ver a segunda questão para o MacGyver. Aqui deu problema também no login. Ai, mas que coisa, né? Eu já consegui fazer isso no passado. Logar com
várias contas na mesma página. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr aqui abas diferentes. Então, vou pôr aqui aula. Vamos ver se vai funcionar, né? Mas enfim, se for o caso, a gente faz isso um por um. Então eu vou logar aqui como MacGyver. Então vamos lá. Primeira prova. Continuar aqui. Vamos para a segunda questão. Então, olha, a segunda questão do MacGyver é essa aqui. Tem os ânions aqui para você relacionar a fórmula com o nome. E a segunda questão aqui do professor tem os compostos, não são os ânions. Próxima página, espero que ele não estranhe. Estranhou de novo. Ai, mas que coisa. Vou fazer o seguinte, então, olha. Vamos pegar aqui vamos lembrar das questões do MacGyver. Provavelmente isso aí tem a ver com o lembrar a identificação do usuário. Então eu vou fazer aqui o logout. Você vê, né? Fazendo ao vivo aqui dá muito erro, né? Então aqui eu vou fazer o logout agora. Fazer o login aqui. Lembrar a identificação do usuário. Eu vou desclicar isso aqui. E vou logar como MacGyver nesse primeiro. Nessa segunda página aqui eu vou fazer o logout e vou logar como... Você quer fazer o logout? Continuar, sim. Vamos ver aqui, eu vou logar como Olavo. Vamos ver se vai dar certo. Então eu vou clicar aqui no curso, né? Cadê? Esse é o curso do Olavo. Então aqui está Olavo, o da direita está MacGyver, né? Vamos ver se dá certo, né? Logar aí para checar se deu certo a questão da aleatoriedade das questões. Então, pronto, né? Então você vê aqui, ó. À esquerda. Não deu certo não. Tá tudo logado como Olavo. Então eu vou logar aqui como com outro navegador para ver se funciona. Outro programa, poderia ser o Explorer, coisa do tipo. Então aqui, ó, no Chrome eu estou logado como Olavo. Tem aí, qual é o NOx do oxalato? Nesse outro navegador aqui, eu estou logado como professor. Vamos lá na primeira questão. Cadê aqui? Questão anterior. Ó, qual é o NOx do manganês no sulfato de manganês? Próxima página. Segunda página aqui logado como professor. Relacionar a fórmula com os nomes dos sais. Tá vendo aqui? Vamos para a segunda página como aluno aqui, o Olavo. Qual é o NOx do chumbo no sulfato de chumbo? Vou aqui com outro navegador. Acho que estamos na questão 2, né? Questão 3 aqui é uma questão de balanceamento aqui para o professor. A questão 3 aqui para o aluno Olavo é você associar o nome do ânion com a sua fórmula à esquerda. Vamos para a quarta questão aqui como aluno. Outra questão semelhante, não é exatamente igual a outra, mas também associar o nome do ânion com a fórmula. Aqui no outro navegador, vou aqui para a conta do professor. Aqui também selecionar o nome do ânion com a fórmula, mas não é exatamente a mesma questão. E, por fim aqui, você tem um balanceamento aqui dessa reação em que o produto é o sulfato de alumínio. Vamos ver se isso aqui tem na conta do aluno. Não. Você vê que são... Então, só para confirmar que a coisa funcionou, vou fazer o logout aqui do Olavo e vou logar agora como Jiraya. Então, Jiraya é o outro aluno, né? O Ninja Jiraya. Então, aqui vamos ver quais são as questões que ele tem aqui. Aqui é uma questão que é associada à formulação do cloreto de sódio. Uma questão aqui associada à formulação do sulfato férrico. Uma questão aqui da precipitação sulfato de cálcio. Você vê que são questões completamente diferentes. Aqui está perguntando o NOx do cromo no dicromato. E por último aqui essa questão de nomenclatura de ânions. Então você vê, se você volta aqui, visualizar aqui como professor, nesse outro navegador que eu abri ao lado,
Novamente aqui, você vê que as questões são diferentes. E aqui está falando, continuar da última questão, página anterior, quanto maior for o seu banco de questões, melhor. Maior vai ser a variabilidade entre as provas. Então você vê que tem questões que apareceram aqui, mas não apareceram lá no... Aqui, qual é o NOx do sulfato de manganês? Vamos ver se apareceu aqui para o aluno. Apareceu para o dicromato, que não apareceu para o professor, né? Vamos voltar mais uma questão. E mais uma questão. Você vê, as questões são diferentes. Obviamente, se você tem 40 questões no seu banco de questões e tem 50 alunos, você não vai ter a variabilidade desejada. Mas se você realmente quer criar provas exclusivas, que evite, digamos assim, que um aluno fique resolvendo e passando resposta para os outros que não tiveram o mesmo trabalho, então você tem que colaborar com seus colegas e criar bancos de questões. Mas funcionou, né? Você viu, criamos aqui questionários, provas com questões aleatórias. Bom, próxima aula podemos voltar com configurações dos questionários. Até